9 montadoras aderem ao programa de redução de preços e divulgam os veículos com preços mais baixos. Venda de motocicletas bate recorde com o nível mais alto em mais de 9 meses. Teto do FIES para financiamento de cursos de medicina sobe para R$60 mil por ano. São Paulo tem mais um caso suspeito de febre maculosa e o Ministério da Saúde faz alerta sobre a doença. Em apenas 3 dias, chove em São Sebastião, no litoral paulista, 3 vezes mais que o esperado para o mês inteiro. ONU aponta que o número de pessoas que foram obrigadas a fugir do país bateu recorde de 110 milhões. E a recomendação para quem pensa em perder peso é entrar na academia no começo do inverno. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. No Dia Mundial do Doador de Sangue, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional para incentivar uma atitude que pode salvar muitas vidas. O Graciliano tem 35 anos e há 3 é doador de sangue frequente. Além de ir ao Hemocentro regularmente, ele convida amigos e parentes através de um grupo no WhatsApp para reforçar o estoque do banco de sangue. Essa motivação veio através de parentes e amigos que precisaram de doação de sangue. Então, a partir desse momento, eu comecei a ter esse gesto, né, de colaborar e ajudar o próximo. Então, assim, a doação de sangue é fundamental. Algo que é insubstituível, então as pessoas precisam doar, se dedicar, ajudar o próximo, que é assim que a gente consegue ter bênçãos, né? Através de ajudar o próximo, a gente também é ajudado. No Brasil, mais de 3 milhões de pessoas doam sangue regularmente. O número corresponde a 1,4% da população, o que mantém o país dentro da meta de segurança da Organização Mundial da Saúde. Mesmo assim, com a chegada do inverno e do período de férias escolares, o número de doadores tende a reduzir, o que acende um alerta. Por isso, o Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira a campanha nacional de incentivo à doação de sangue. Nós temos perigosamente, às vezes, estoques muito baixos em diversos hemocentros, né? Isso é um risco imenso para todos nós, né? Basta um acidente de massa, está aqui o Nilton que coordena a área de urgência hospitalar, basta um acidente de massa num município, numa rodovia, para desequilibrar completamente a oferta e demanda de um hemocentro. E temos atendido, né, salvo milhares e milhares de vidas por ter estoque garantido. Um outro aspecto é a questão das cirurgias eletivas. É uma tristeza, depois desse esforço todo, o presidente Lula tem semanalmente cobrado de nós para reduzir as filas de espera, os tempos de espera para cirurgias eletivas, para exames e para consultas. Você tem que desmarcar cirurgias, às vezes as pessoas vindo de longe, com muito esforço familiar, porque não teve condição de ter o sangue reservado para grandes cirurgias, que hoje a segurança, do ponto de vista da segurança do paciente, é necessário, né? Uma única doação de sangue pode ajudar a salvar até 4 pessoas. Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Menores de idade precisam de autorização dos responsáveis. Além disso, é necessário estar em boas condições de saúde, não ter tido malária, hepatite ou doença de Chagas, nem ter feito tatuagem ou piercing há menos de um ano. Um 5º caso da febre maculosa foi identificada no Brasil. A mulher de 38 anos também esteve no evento realizado na fazenda, onde todos os outros também compareceram. A preocupação com a doença é tanta que o Ministério da Saúde lançou recomendações para evitar novas contaminações. A cidade de Campinas, no interior de São Paulo, notificou mais um caso suspeito de febre maculosa e contabilizou 5 no total.
A paciente, uma mulher de 38 anos, esteve na fazenda Santa Margarida, onde foi realizada uma festa com 3.500 pessoas. Fato que se assemelha aos outros 4 casos notificados anteriormente. A confirmação desse 5º caso suspeito da doença foi feito durante uma coletiva de imprensa da Prefeitura, depois de um encontro com representantes das redes públicas e privadas de saúde do município. Mas esses não são os primeiros casos da doença em território nacional. Isso porque, de 2012 a 2022, cerca de 753 pessoas morreram por febre maculosa. Além disso, ao longo desses 10 anos, o número de casos é alto, com 2.157 confirmados, sendo 36% deles identificados em São Paulo. Mas, por conta da grande aglomeração de pessoas no evento em Campinas, o Ministério da Saúde precisou agir. Dessa forma, como medida provisória antes de novas ações sobre o caso, a pasta orientou que moradores de áreas consideradas de risco usem roupas que cubram todo o corpo, como calças, blusas ou camisetas de mangas longas e sapatos fechados. Também são indicadas peças claras para que os carrapatos sejam vistos com maior facilidade pelo corpo. Além disso, o Ministério diz acompanhar e auxiliar as ações de vigilância e assistência contra a febre maculosa no estado paulista, em especial em Campinas. E enquanto novas ações não são feitas, os cientistas buscam encontrar formas de evitar a doença. Um estudo conduzido na Universidade de São Paulo e divulgado na revista Parasites and Vectors identificou uma proteína no carrapato estrela que pode ser alvo para uma vacina contra a febre causada pelo inseto. Ao infectar o carrapato estrela, a bactéria que causa a febre maculosa é capaz de inibir no hospedeiro o processo de morte programada das células, o que favorece o seu crescimento. Essa sobrevida dá à bactéria tempo para se proliferar e infectar novas células. A ideia do estudo foi silenciar a principal proteína inibidora da morte programada das células com o objetivo de reduzir o crescimento da bactéria e tornar o carrapato estrela mais resistente à infecção. Vale lembrar que a febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável. Não pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Causada por uma bactéria, ela é transmitida apenas pela picada do carrapato e, no Brasil, o estrela é um dos principais vetores. Mas, como a febre maculosa pode matar, assim que surgirem os sintomas, como tontura, cansaço, náuseas ou até vômitos, é preciso procurar uma unidade de saúde para a avaliação médica. O tratamento é feito com antibiótico específico e, em determinados casos, pode ser necessária a internação da pessoa. A prevenção da febre maculosa é baseada no impedimento do contato com o carrapato. Choveu mais de 250 milímetros nos últimos 3 dias em São Sebastião, no litoral paulista. 3 vezes mais que o esperado para um mês inteiro na cidade. A cidade segue em estado de alerta. Ontem, pelo menos 3 deslizamentos de terra foram registrados no município. Em Boiçucanga, no trecho entre Praia Preta e Juqueí, em Toque-Toque Pequeno e um outro na estrada Rio Santos, que ficou paralisada durante algumas horas nesta quarta-feira. Além disso, diversas ruas e avenidas ficaram alagadas. A situação foi pior nos bairros de Juqueí e Boiçucanga, onde 2 famílias precisaram deixar suas casas e buscar refúgio em um abrigo disponibilizado pelo governo do estado de São Paulo. As aulas continuam suspensas em todas as unidades escolares dos bairros de Juqueí, Barra do Saí, Camburi, Boiçucanga, Maresias e Toque-Toque Pequeno. As instituições de ensino agora servem como abrigo. Até o momento, pelo menos 3 instituições de ensino estão aptas a abrigar vítimas das enchentes.
De acordo com o governo do estado de São Paulo e a prefeitura, mais abrigos serão montados caso a situação piore na região. A previsão é que o tempo continue chuvoso nos próximos dias, mas a expectativa é que a população de São Sebastião não volte a sofrer a tragédia de fevereiro deste ano, quando, além da muita destruição, 64 pessoas morreram. E a seguir, venda de motocicletas bate recorde com o nível mais alto em mais de 9 meses. E o teto do FIES para financiamento de cursos de medicina sobe para R$60 mil. O governo federal divulgou a lista de carros que terão redução de impostos. 9 montadoras aderiram ao programa de incentivo fiscal do governo federal para a redução de preço dos carros populares. A lista inclui 31 modelos e foi divulgada hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Os descontos variam de R$2 a R$8 mil. Os carros Renault Kwid e Fiat Mobi são os modelos com maior desconto. No final do mês passado, o governo anunciou o programa de incentivo para aquisição de veículos populares com redução de impostos para carros de até R$120 mil. O programa também inclui incentivo para a compra de caminhões e ônibus. 10 montadoras aderiram ao programa para fomentar a troca de caminhões. Já no caso dos ônibus, 9 montadoras participam do programa. Um levantamento divulgado hoje pela Abraciclo mostrou que a produção de motos no Brasil alcançou em maio seu maior volume mensal nos últimos 9 meses e meio. Mais de 155 mil motocicletas foram produzidas somente no período. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de quase 20%. Um resultado que reflete a migração do consumo de carros para um veículo mais barato e econômico. Outro fator que estimulou a troca foi a expansão dos serviços de entrega, o famoso delivery. Desde novembro de 2013, o país não registrava um volume tão alto em um único mês. Na época, 156 mil motos foram produzidas. Mas os especialistas alertam que a alta nas taxas de juros, o acesso restrito ao crédito e a diminuição do poder aquisitivo podem frear o crescimento. O preço médio da gasolina teve alta de 4% no país. A elevação é reflexo da mudança na cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. O preço médio da gasolina comum atingiu R$ 5,21. Já no caso da gasolina aditivada, R$ 5,40. Lembrando que esses valores podem mudar de posto para posto. Essa mudança interrompe um curto período de queda imposto pela Petrobras em suas refinarias desde o dia 17 de maio. A partir do início de junho, entrou em vigor o novo modelo de cobrança do ICMS, com taxa única nacional de R$ 1,22 por litro. Segundo o relatório da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP, a mudança elevou o valor em 20 estados e no Distrito Federal. O estado de Pernambuco teve a maior alta, com 48 centavos de diferença por litro. Outros 4 estados tiveram ligeira queda: 2 centavos no Amazonas e no Ceará, 3 centavos no Piauí e 5 centavos em Alagoas. Além da gasolina, outros combustíveis sofreram reajuste. É o caso do etanol, que teve uma variação de 0,8%, passando de R$ 3,77 para R$ 3,80, e do diesel, com redução de 0,58%, indo de R$ 5,16 para R$ 5,13. Ainda de acordo com a ANP, o preço médio do gás natural veicular GNV continuou o mesmo da semana anterior, R$ 4,31 por metro cúbico. De São Paulo, Leonardo Félix. O programa de passagens a preços promocionais começa a valer no segundo semestre com foco em aposentados de baixa renda. A prioridade vai para os que recebem até 2 salários mínimos e que não tenham voado no último ano.
O chamado programa Voa Brasil ainda está em fase de elaboração pelo Ministério de Portos e Aeroportos. A ideia é oferecer passagens aéreas com valores promocionais de até R$ 200 a partir do segundo semestre deste ano. A previsão é que o primeiro estágio do programa tenha como foco o atendimento a aposentados que recebam até 2 salários mínimos e que não tenham voado nos últimos 12 meses. As passagens promocionais serão oferecidas em horários e datas definidos pelas companhias aéreas. A intenção do programa é diminuir assentos ociosos nas aeronaves e, de acordo com o Ministério, com isso, outras passagens também seriam barateadas. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, atualmente a ociosidade em voos ronda a casa dos 20% no Brasil. Somente neste mês de abril, 22,4% dos assentos das aeronaves ficaram vagos nas viagens. O programa também deve atender estudantes e servidores públicos nas próximas fases. O ministro Márcio França estimou que o programa vai permitir a emissão de 12 milhões de passagens anualmente e, com isso, poder democratizar as viagens aéreas no país. Um aumento de 3,2% nas vendas de supermercados salvou o comércio varejista de fechar no negativo neste último mês de abril. Segundo dados da pesquisa mensal de comércio divulgada hoje pelo IBGE, as vendas no varejo tiveram uma leve alta de 0,1% em relação ao mês de março. O resultado fez a modalidade completar os 4 primeiros meses do ano sem perdas. Mas entre março e abril, apenas 3 das 8 atividades pesquisadas tiveram avanço. E os supermercados salvaram o varejo de uma possível baixa. 57% das vendas foram feitas somente pelo setor. E os especialistas afirmaram que o impulso foi devido às compras para a Páscoa e à baixa na inflação. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, voltou a criticar a taxa básica de juros do Brasil. O vice-presidente também prometeu que o governo vai criar medidas para regulamentar o comércio eletrônico no país. O vice-presidente disse que o valor de produtos que entram no país sem o pagamento de impostos chega aos 70 bilhões de reais, o que para ele prejudica o comércio e a indústria brasileira, criando uma concorrência desleal. Segundo Geraldo Alckmin, é dever do governo manter uma concorrência justa entre as empresas brasileiras e as estrangeiras no ambiente eletrônico. Essas declarações foram dadas por Alckmin depois da reunião do presidente Lula com alguns dos principais empresários que representam o varejo no Palácio do Planalto. Vale lembrar que no mês de abril, o governo federal divulgou que colocaria fim à isenção de impostos em encomendas que custassem até $50. Mas após uma série de críticas da população, voltou atrás. Um dos principais objetivos do governo é combater as fraudes no processo de compra e venda online e coibir as práticas de empresas estrangeiras que passam por uma pessoa para evitar o pagamento de taxas. Alckmin também fez questionamentos ao Banco Central e afirmou que não existe razão para a taxa Selic se manter em 13,75%. Na realidade, os juros não está parado, né? O juros real está subindo há vários meses. E à medida em que fica parado em 13,75 a Selic e a inflação está caindo, o juros real está subindo no Brasil, sem nenhuma razão para isso, porque não há demanda crescente. Pelo contrário, acabamos de verificar agora os últimos números do varejo, um não crescimento. Então a questão dos juros ela é extremamente preocupante e o juros futuro ele já está numa queda de quase 3% e não há nada que justifique o juros real no Brasil estar em crescimento à medida em que a Selic fica parada e a inflação cai. Depois de 10 altas consecutivas, o Banco Central americano não mexeu na taxa de juros, que vai continuar no intervalo de 5% a 5,25%. A medida era aguardada porque, se a política de elevação das taxas é para segurar a inflação e os preços caíram, não havia motivos para uma nova alta. Mas, depois da decisão,
O comunicado do Federal Reserve desanimou os economistas, porque ficou claro que existe a possibilidade da retomada dos aumentos. A decisão do Banco Central dos Estados Unidos refletiu bem no mercado financeiro hoje. O dólar fechou no valor mais baixo desde o dia 6 de junho do ano passado. Com a baixa de 1,15%, a moeda americana passou a ser cotada em R$ 4,80 na venda. E a Bolsa de Valores de São Paulo voltou a registrar uma forte alta de 1,99%, fechando o pregão com 119.069 pontos. E a agência de classificação de risco S&P Global mudou hoje a avaliação da economia brasileira. A classificação de risco subiu de estável para positiva. A nota não era alterada desde 2019 e isso aconteceu segundo o comunicado da consultoria internacional como reflexo dos sinais de maior certeza sobre a estabilidade das políticas fiscal e monetária, que podem acabar beneficiando o crescimento do produto interno bruto do país. O Banco Central vai controlar o mercado de criptoativos, onde circulam as moedas digitais, a partir da próxima terça-feira. O decreto do governo foi publicado hoje. Atualmente existem mais de 2.300 digitais. A mais conhecida é o Bitcoin. Todas as movimentações são controladas por uma rede mundial de supercomputadores. O sistema nunca sofreu interferência e nem causou problemas. Mas quando a situação é monitorada por corretoras, podem acontecer alguns problemas. Mas algumas pessoas passaram a aproveitar a falta de controles oficiais para aplicar golpes e fraudes, gerando bilhões em prejuízos aos investidores e uma má reputação no mercado como um todo. A entrada de grandes e tradicionais instituições financeiras no segmento, desde o ano passado, trouxe um cenário mais favorável ao desenvolvimento do mercado, mas a insegurança jurídica impedia uma participação maior. Por isso, o Banco Central vai, a partir de agora, separar o joio do trigo. O Ministério da Educação aumentou para R$ 60 mil o teto do financiamento semestral feito pelo FIES para os estudantes do curso de medicina. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Anteriormente, os estudantes podiam financiar até R$ 52 mil por semestre, mas o valor foi considerado baixo, o que estimulava os abandonos de curso. Para as outras profissões, não houve mudança nos valores. Elas continuarão sendo no máximo de R$ 43 mil. O ministro da Educação, Camilo Santana, já havia anunciado a medida há cerca de 2 semanas. Faltava ser oficializado. E veja a seguir, ONU aponta que o número de pessoas que foram obrigadas a fugir do país bateu o recorde de 110 milhões. E no meio do conflito com a Ucrânia, a Rússia doa armas nucleares e os Estados Unidos apostam em jatos de guerra. Pelo menos 79 pessoas morreram e mais de 100 foram resgatadas após o naufrágio de um barco perto da costa da Grécia nesta quarta-feira. De acordo com as autoridades gregas, ainda há desaparecidos. Dezenas de imigrantes morreram após o naufrágio de uma embarcação perto da península do Peloponeso, no sul da Grécia, em uma das piores tragédias desse tipo no país. A embarcação afundou em águas internacionais, a 87 quilômetros da costa da Grécia, anunciou a Guarda Costeira. Após uma ampla operação dificultada pelos ventos fortes, 104 pessoas foram resgatadas. O porta-voz da Guarda Costeira, Nikolaos Alexios, declarou à televisão estatal ERT que os trabalhos de buscas e resgate continuariam durante a noite. Segundo ele, o barco naufragou em uma das áreas mais profundas do Mediterrâneo. Nikolaos disse ainda que é impossível saber o número exato de pessoas a bordo. Os sobreviventes são principalmente da Síria, Paquistão e Egito. A operação de resgate teve a participação das patrulhas da Guarda Costeira, de uma fragata da Marinha Grega, de um avião e um helicóptero da Força Aérea, além de 6 barcos que já estavam na região.
O número de pessoas deslocadas à força no mundo atingiu a marca recorde de 110 milhões, segundo o relatório da Agência de Refugiados das Nações Unidas, divulgado nesta quarta-feira. A guerra na Ucrânia e os conflitos no Sudão contribuíram para a marca histórica. No fim do ano passado, a Organização das Nações Unidas calculava que 108 milhões e 400 mil pessoas haviam sido deslocadas à força dos locais onde viviam. Neste cálculo entram pessoas que fugiram de casa por conta de conflitos armados, por exemplo. Nos últimos meses, quase 2 milhões de pessoas passaram a fazer parte deste grupo. Segundo a ONU para Refugiados, o conflito no Sudão foi o principal causador de deslocamentos à força neste ano. De acordo com a ONU, atualmente cerca de metade das pessoas deslocadas à força são de 3 países: Síria, Ucrânia e Afeganistão. Antes de 2011, quando começou o conflito na Síria, o número de refugiados e deslocados no mundo se mantinha praticamente estável, em 40 milhões de pessoas. No entanto, esse número veio subindo ao longo dos últimos anos. Além dos conflitos armados, a ONU cita a perseguição de pessoas, discriminação, violência e mudanças climáticas. O plano de contraofensiva ucraniano segue em curso e hoje foram realizados novos ataques. Mas, ao que parece, a guerra está longe de acabar. Os Estados Unidos enviaram aviões para a região do Oriente Médio. Já a Rússia enviará mísseis nucleares para a Bielorrússia, local estratégico de lançamento. Os ataques russos desta quarta-feira foram focados no porto ucraniano de Odessa, no Mar Negro. Segundo Kiev, o ataque matou pelo menos 3 pessoas. Os militares ucranianos e as autoridades locais informaram também que a Rússia lançou 4 mísseis de cruzeiro na cidade e que 2 deles foram destruídos antes de atingir os alvos. Esse ataque russo e as ondas de choque danificaram um centro empresarial, uma instituição de ensino, um complexo residencial, estabelecimentos alimentares e lojas no centro da cidade. Mas a destruição não é vista somente na parte sul da Ucrânia. Em várias regiões do país, onde o conflito é mais frequente e evidente, é possível ver soldados russos mortos e veículos blindados queimados. As cenas terríveis testemunham intensos combates quando as tropas ucranianas recapturaram várias aldeias nos últimos dias, fruto da contraofensiva no sul e leste do país. E as retomadas de territórios têm crescido cada vez mais. A bandeira ucraniana tremulando em vilas e pequenas cidades nessas regiões são as demonstrações dos pequenos sucessos diários conquistados por Kiev. Os planos para a contraofensiva estão sendo executados e novas estratégias surgindo para o combate. Dessa forma, os Estados Unidos anunciaram que enviaram caças de 5ª geração F-22 Raptor para bases no Oriente Médio, devido ao comportamento crescente, inseguro e não profissional de aviões russos na região. Mesmo sendo em uma área diferente do conflito, o plano dos norte-americanos é de sufocar Moscou em outras esferas, tendo em vista a guerra na Ucrânia como parte do plano. Mas as respostas russas parecem vir a uma altura um tanto quanto preocupante para o resto do mundo. Isso porque, após reuniões entre os presidentes Vladimir Putin e Alexander Lukashenko, foi decidido que a Rússia vai transferir sistemas de mísseis com capacidade nuclear para a Bielorrússia. E essa informação foi confirmada por Putin quando afirmou que os sistemas que serão enviados podem ser usados com mísseis balísticos e de cruzeiro, tanto em versões convencionais quanto nucleares. Durante o diálogo dos mandatários, foi falado sobre a frequência dos voos norte-americanos e da OTAN próximos à fronteira da Bielorrússia e que isso
poderia ser um perigo a eles. O envio desses sistemas para o país pode representar um novo rumo para a guerra ou até mesmo um novo rumo para o mundo, já que esses sistemas podem transportar ogivas nucleares com alcance máximo de até 500 quilômetros. A esperança para o tão esperado fim do conflito seria maior se não existisse o desespero de ambos os lados de saírem derrotados. A Câmara dos Deputados aprovou por maioria a medida provisória que relança o programa Mais Médicos. A principal mudança altera as antigas regras para a revalidação do diploma de médicos intercambistas. O texto aprovado também cria incentivos para o atendimento em municípios de difícil acesso. Agora, a MP segue para o Senado. A possibilidade de dar à luz nos Estados Unidos e garantir aos seus descendentes a cidadania americana é algo que é perseguido por mães e pais de vários cantos do mundo. Embora as leis americanas não impeçam as mães estrangeiras de ter filhos no país, o custo de fazer um parto nos Estados Unidos é bastante elevado. E os brasileiros estão nesta fila. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, brasileiros que decidiram ter filhos no país recentemente desembolsaram R$100 mil só com a cesárea. Já o parto normal custa R$80 mil. A conta, no entanto, pode chegar perto dos R$250 mil ao adicionar hospedagem, alimentação e transporte na cidade da Flórida por cerca de 2 meses. No ano passado, o pediatra brasileiro Vladimir Lorentzi, que vive nos Estados Unidos e criou um serviço especializado em grávidas estrangeiras, atendeu 250 famílias, especialmente da América Latina e Oriente Médio. Brasileiras representam metade dos clientes. São, em média, 13 famílias por mês entre políticos, empresários e fazendeiros. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou que visitar os Estados Unidos com o objetivo principal de dar à luz e obter cidadania norte-americana para a criança, uma prática normalmente chamada de Birth Trust, não é base para qualificação para um visto de não imigrante da categoria B, cujo propósito geralmente se destina a viagens de turismo ou recreativas. Todos os solicitantes de visto devem demonstrar ao oficial consular que não tem intenção de usar seu visto de visitante para permanecer indefinidamente no país e que possuem os recursos e intenção de pagar todos os gastos de sua viagem. Segundo os regulamentos do Departamento de Estado, solicitantes que pretendem viajar aos Estados Unidos para dar à luz não são necessariamente inelegíveis para um visto de não imigrante na categoria B. No entanto, um solicitante cujo oficial consular acredita que dará à luz no país deve estabelecer um motivo legítimo de viagem, que não seja a de obter a cidadania americana para a criança. Em algumas circunstâncias, esse motivo legítimo pode ser a de viajar ao país para receber atendimento médico especializado. E quem mora em São Paulo e quer tirar um visto para os Estados Unidos vai ter que esperar 620 dias na fila. Segundo o Departamento de Estado americano, a cidade está no 12º lugar na lista dos locais mais demorados para conseguir o documento. A liderança deste ranking é Bogotá, na Colômbia, onde o tempo chega a 800 dias. E quando o assunto é mercado de trabalho, pessoas com mais de 60 anos no mercado, a situação melhora um pouco. Esse ano, mais de 11 mil foram encaminhadas no Mato Grosso do Sul. De acordo com pesquisa do IBGE, 16% da população brasileira com mais de 60 anos não sabe ler nem escrever. Dona Maria Aparecida quer sair desta estatística. Ela decidiu fazer EJA depois que os filhos já estavam criados e encaminhados. Quando eu vim de Minas, eu tinha 15 anos. Naquela época era SEDEC, não era telefone, era SEDEC. Então, meu pai passou o SEDEC, meu tio, que mora aqui em Mato Grosso, e falou assim que ele ia me buscar porque eu tinha que ir embora de volta. Eu vou casar porque eu não quero ir para Minas mais. A gente vai construir uma família, quem sabe, e eu começo a estudar. Só é que o meu ex-marido era estudado também. Aí também ele me dava força para estudar. Mas daí veio meu filho mais velho. Daí eu falava assim, como que eu vou estudar e deixar minha criança? Eu fiquei viúva com 5 filhos, o mais velho de 7 anos. Aos 64 anos, Dona Maria Aparecida cursa a 4ª série do ensino fundamental.
Com muito orgulho, ela mostra que já sabe escrever o próprio nome. Agora, mais confiante, quer conseguir um emprego, algo que não atrapalhe seus estudos. Pelo menos eu faxina, porque eu quero terminar minha casa e quero estudar. Porque depois que eu terminar minha casa, eu posso pôr uma lojinha ou uma confeitaria. Estas são cartas de recomendação da Fundação do Trabalho. Uma vez por semana, a dona Maria Aparecida está na Funtrab. Ela não perde uma entrevista e acredita que só não conseguiu voltar para o mercado de trabalho por causa da idade. Às vezes olha para mim assim e fala assim, poxa, ela não vai dar conta, porque é muito puxado, que nem ela. Tem umas que não falam, né? Tem umas que falam, não, eu já tenho uma menina com 22, 23. Segundo o diretor-presidente da Funtrab, somente este ano, as 34 agências do Estado encaminharam mais de 11 mil pessoas com mais de 60 anos para o mercado de trabalho. Nosso trabalho é fazer a intermediação entre as empresas e os trabalhadores. Importante frisar que as pessoas nessa faixa de idade têm vários pontos positivos. Dentre eles, a experiência e o comprometimento. Experiência, comprometimento e simpatia, dona Maria Aparecida tem de sobra. Pode ser limpeza mesmo, ajudante de cozinha, pode ser uma pessoa para ajudar a servir o café, né? Conversar com as pessoas. Você tem que ter força de vontade, você tem que querer. E a seguir, Rio e São Paulo têm novas regras para a saúde dos alunos e para cuidar do meio ambiente. E a recomendação para quem pensa em perder peso é entrar na academia no começo do inverno. Os governos do Rio de Janeiro e de São Paulo decidiram tomar duas medidas para pensar na saúde das pessoas e no meio ambiente. A partir do segundo semestre, a Rede Estadual de Ensino de São Paulo vai deixar de usar copos e materiais de plásticos descartáveis. De acordo com o governo de São Paulo, somente serão usados produtos de material biodegradável. Devem ser distribuídas 400 milhões de unidades pela rede pública em um investimento de aproximadamente 19 milhões de reais. Segundo o governo, os itens serão substituídos por copos confeccionados em polipropileno biodegradável, isento de deformações, furos, bordas afiadas e sujidades. A fabricação do produto é feita de acordo com as resoluções vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O objetivo do governo paulista é promover a preservação do meio ambiente e inserir a educação ambiental nas escolas do estado. Já no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes disse que vai sancionar a lei que proíbe a venda ou oferta de alimentos ultraprocessados em escolas públicas e particulares da cidade, numa medida de combate à obesidade infantil. O texto final do projeto de lei foi aprovado pela Câmara do Rio na terça-feira, após 4 anos de discussões. A redação final ainda será publicada. Sendo assim, ficam banidas balas, refrigerantes, biscoitos e sorvetes industrializados, por exemplo. No lugar da lista, será adotada a definição do Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, que define como ultraprocessados os alimentos que envolvem diversas etapas e técnicas de processamento e muitos ingredientes, incluindo sal, açúcar, óleos e gorduras e substâncias de uso exclusivamente industrial, além de substâncias sintetizadas. Os alimentos que estavam na relação do texto anterior se adequaram à definição do guia. Já a multa para estabelecimentos de ensino que não cumprirem a determinação de banir os ultraprocessados ficou mais dura. Enquanto o texto original estabelecia a pena de R$ 1.500, que poderia ser dobrada em caso de reincidência, a versão aprovada prevê a aplicação de multa diária de R$ 1.500 até que a lei seja de fato cumprida. E se neste caso a preocupação é com a obesidade, vale a dica. O melhor momento para cuidar do corpo fazendo exercícios é quando o inverno se aproxima. Mas os especialistas alertam para a importância de manter as atividades físicas durante o ano inteiro. Daniel começou a frequentar esta academia em janeiro desse ano, focado em qualidade de vida. Hoje, depois daquele início difícil,
diz que não consegue mais viver sem atividade física. É meio clichê a gente falar, mas a gente tem que trabalhar primeiro a cabeça do que o corpo em si, para começar, para treinar, porque às vezes não é na vontade, vai na disciplina mesmo. O assistente conta que antes de tomar a decisão que transformou sua vida, chegou ao seu limite. Estava com 138 quilos, agora eu estou com 118 em 6 meses, na data de hoje. Daniel fazia parte dos 22% dos brasileiros com obesidade, doença que deve atingir 1 bilhão de pessoas no mundo todo até 2030, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde. Ela é uma doença silenciosa, que acompanha ali outras comorbidades, como a pressão alta, a dislipidemia, que é o colesterol, a diabetes. Então, essas doenças, junto com a obesidade, pode levar ali aumento de mortalidade, aumento de doenças como infarto, AVC. São graves consequências, portanto, delas é preciso fugir. Por isso, assim como o Daniel, muita gente dá início a essa mudança de hábitos logo no começo do ano. O difícil é manter a rotina. Grande parte das academias perde cerca de 50% dos clientes até o mês de março. E quando o frio chega, o número de alunos pode cair ainda mais. Hoje, se eu pegar os meus dados de janeiro, eu sei que 35% mais ou menos dos alunos que começaram em janeiro, eles já desistiram. Então, para que isso não aconteça, é importante que as pessoas saibam que esse momento é o principal, mais importante do ano para elas continuarem a treinar. Por quê? O projeto inicia lá atrás e os ganhos eles são gradativos, Por isso, o projeto Verão para a Perda de Peso precisa começar no inverno, até porque é no frio que se queima mais calorias. No frio, o nosso corpo ele sofre algumas alterações metabólicas, onde o nosso corpo precisa gastar mais calorias para mantê-lo aquecido. Nós temos uma temperatura média de 36 graus, 37,2 graus é o normal, porque o nosso corpo precisa estar aquecido. E no frio, com a queda da temperatura, eu preciso gastar mais calorias para manter esse metabolismo regulado. E com a atividade física, nós poderíamos passar a gastar ainda mais calorias. Mas a atividade física é muito mais que emagrecimento. É saúde como um todo e precisa virar rotina para aumentar a imunidade e evitar várias doenças. Ainda mais agora que está entrando o friozinho, onde a gente tem mais chance de estar gripado, resfriado, ter ali alguma virose, algum vírus acometendo. Então, fazer atividade física regularmente me ajuda a combater ali, melhorar a defesa do nosso organismo e ter uma vida mais saudável. Fora a qualidade do sono, o bom humor, exercício é tudo de bom se feito regularmente e associado a uma boa alimentação e consumo adequado de água. Quer mudar sua rotina? Então preste atenção nestas dicas. Minha sugestão, normalmente, para quem está começando é procure algo que você gosta. Eu gosto de lutar, eu gosto de fazer esporte, vôlei, futebol, basquete, eu gosto de fazer uma musculação, eu gosto de fazer um cross-training. É importante buscar aquilo que nos faz feliz. E com a rotina, dentro do que a gente gosta de fazer, a chance de perder aquela sequência só porque esfriou, porque eu tive um dia ruim no dia anterior, não é algo que vai afetar tanto. Você já vai se animando e vai ir no automático uma hora. A hora que você sentir que não pode mais ficar sem, é a hora que você vai mais pegar gosto aí. E a partir de amanhã será realizada em Campo Grande a 9ª edição do Drive-Thru da reciclagem. Entre as novidades deste ano estão as oficinas de práticas sustentáveis. O último drive-thru da reciclagem, realizado pela Prefeitura da capital em meados de março, foi um sucesso. Muita gente colaborou doando materiais que para alguns pode parecer lixo, mas nas mãos das pessoas certas se transformam em outros objetos e voltam a ter utilidade, como estas bijuterias feitas de papelão. Já os medicamentos, quando descartados na natureza, contaminam o solo e causam a morte de peixes e outras espécies. É impossível mensurar em 8 edições quantas vidas foram preservadas. 30 toneladas de resíduos
arrecadado corretamente. Isso representa 1,5 bilhão de água, né, que foram preservadas através desse trabalho que nós já estamos fazendo, que agora é a 9ª edição. Mas as 8 edições já trouxeram essa grande contribuição para o nosso planeta. A 9ª edição será realizada nesta quinta, sexta e sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde, no estacionamento que fica ao lado do Bioparque Pantanal, nos altos da Avenida Afonso Pena. Além do descarte de materiais, também vai ter feira de empreendedorismo sustentável e cursos de reaproveitamento. Na quinta e sexta-feira tem oficina de sabão e de aproveitamento integral de alimentos em 2 horários, das 9 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde. Os participantes vão aprender a fazer croquete de casca de mandioca, cocada de melancia, bananada, entre outros. Para mais informações, o Instagram do Fundo de Amparo à Comunidade é fac.pmcg. O deputado federal Davi Soares fez um discurso hoje durante a conferência parlamentar sobre o diálogo interreligioso que acontece em Marrakech, no Marrocos. Em sua fala, o parlamentar lembrou que o Brasil garante a liberdade de culto e o evangelismo e pediu que os outros países façam o mesmo. O evento, que é organizado pela União Interparlamentar, reúne 700 participantes de vários países do mundo, entre deputados, líderes religiosos e representantes da sociedade civil. O tema deste ano é Trabalhando Juntos para o Nosso Futuro Comum, que aborda o debate interreligioso e de que forma a legislação pode favorecer o exercício individual da fé de cada pessoa, com respeito e dignidade. O deputado Davi Soares foi um dos convidados para discursar para o público presente. Em sua fala, Davi Soares lembrou que há mais de 100 anos o Brasil se tornou um estado que não se pronuncia sobre religião. Ele cobrou dos representantes dos países participantes que suas nações façam o mesmo e assim garantam a liberdade de culto e evangelização. E eu perguntei a eles, será que nos seus países os senhores têm dado esse direito às minorias? Se não, está na hora de fazermos o dever de casa e melhorar. Precisamos dar a todas as pessoas a possibilidade delas exercerem as suas fés sem restrição. A conferência acontece até quinta-feira. Um roteiro de ações conjuntas futuras para promover a paz e a compreensão por meio do diálogo político vai ser desenvolvido durante o evento. O missionário R.R. Soares está nos Estados Unidos desde segunda-feira, onde vai realizar uma grande campanha no período de 10 dias. Serão 6 reuniões especiais em solo norte-americano na cidade de Miami e em Boston. O pastor e líder nacional dos Estados Unidos, Glauber Morari, explicou como será a programação. O primeiro compromisso do missionário foi marcado para esta quarta-feira em Miami, no restaurante La Carreta, às 8 horas da noite no horário local e às 9 horas da noite aqui no Brasil. Os próximos serão nesse domingo e na quarta-feira da semana que vem. Hoje, a nossa equipe de reportagem conversou com o pastor Glauber Morari, que contou um pouquinho da programação. Hoje, quarta-feira, o culto será em espanhol. Aliás, serão 3 cultos em espanhol. Hoje, quarta-feira, domingo, pela manhã, às 10 horas, e na quarta-feira da semana que vem, serão os 3 cultos em espanhol que o missionário fará no 8546 da Southwest 40th Street, ali na região de Doral, Miami, onde vive uma comunidade gigantesca hispana, e há uma expectativa de grandes coisas que o Senhor ele fará no meio dessa comunidade. O objetivo da campanha é levar a palavra de Deus para a grande comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos e também para os norte-americanos. Já os cultos em português devem acontecer na próxima sexta-feira, na Flórida, às 7 da noite no horário local e na segunda-feira, às 8 da noite em Boston. Grande parte da concentração brasileira nos Estados Unidos vivem nessas localidades. O representante nacional da IGD na Flórida explicou ainda sobre a evangelização do país.
cada local existe as suas peculiaridades, mas eu diria que é diferente. Basicamente, nós trabalhamos com imigrantes, e o que eu diria que seria a maior dificuldade que hoje nós temos é que a vida do brasileiro que está aqui, a rotina dele é um pouco diferenciada, porque a motivação pela qual a grande parte dos brasileiros está aqui é em busca de vir trabalhar, conseguir recursos para ter uma melhora de vida e regressar. Então, o foco principal de quem está aqui é o trabalho. E para isso não há sábado, não há domingo, são 7 dias por semana trabalhando. Então esse tem sido o grande desafio, poder como igreja cuidar espiritualmente dessas pessoas, mostrar a importância delas poderem se apegarem a Deus, porque não é só na força do homem que elas vencem, como diz a Bíblia, não adianta o homem dormir tarde, acordar cedo, mas comer o pão de dores, e ao mesmo tempo a igreja aqui tem um papel muito importante na área social, porque a igreja acaba sendo a segunda família dessa pessoa. Todos os cultos serão transmitidos ao vivo pelas plataformas digitais da IIGD Miami, IIGD Flórida e IIGD Boston pelo Facebook e YouTube. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigado pela audiência, uma boa noite para você, fique na paz. Tchau.